Graça e paz, tudo bem? Você já ouviu falar sobre processo? Então a palavra que eu tenho para você hoje é respeite o processo. Estamos vivendo num tempo de uma geração fast food, que quer tudo muito rápido, que busca muito conforto, que vive sem paciência e gosta de resultado imediato. Mas sabe, nem tudo que importa aceita atalhos. E respeitar o processo precisa ser algo para você como uma meta. Você sabe que o processo de Deus ele é muito importante, porque Deus ele governa a velocidade, Ele nos ensina a desfrutar o caminho, Ele nos mostra que precisamos ter mais tempo com Ele do que com outras coisas. E assim nós teremos um crescimento gradual e consistente. Tudo na sua vida tem um processo. E quando você quer acelerar, você atrapalha o resultado. Por isso é muito importante que você volte o seu coração para o Senhor. E alguns dias atrás o Senhor disse para mim que eu precisava ter mais tempo com Ele. Então a aceleração, a correria não resolve aquilo que eu quero colher. Mas tempo com Deus e entender o processo, como funcionam as coisas, é isso que vai trazer benefício. Por isso você precisa perseverar em fé, porque a provação, a dificuldade que você passa, ela vai produzir fé. E isso é muito importante, por quê? Porque a fé vai produzir perseverança, e a perseverança, por sua vez, ação completa. E assim você vai ter o seu caráter transformado no processo. Ter talento é importante, ter dinheiro é importante. É muito bom o estudo, mas o seu caráter é algo que deve ser essencial na sua vida. E o processo te ajuda na formação do caráter. Preste bem atenção, Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então olha que poderoso. Você já ouviu a ilustração da tartaruga e a lebre? As duas estavam numa disputa, numa corrida, e a lebre sempre muito em um lugar se exaltando, falando que é mais rápida, que não tem páreo para ela, estava nessa corrida com a tartaruga. Então deu a partida, elas saíram correndo, a tartaruga nos seus passos lentos e consistentes, e a lebre corria até uma certa altura e voltava, e tirava sarro, e tirava onda. E houve um momento que ela falou assim: quer saber, eu vou ganhar essa corrida facinho, vou deitar aqui, vou dar uma descansada. Só que ela dormiu demais. E a tartaruga, nos seus passos lentos e consistentes, chegou na linha de chegada. E ela então desesperou, não entendeu nada. Por quê? Porque ela perdeu a corrida. Mas sabe, velocidade é importante, mas você ter passos consistentes, sabendo o que você está fazendo, para onde você está indo, é o mais importante. Por isso que devagar se vai longe. Quando você quer algo muito rápido, você mete as pernas pelas mãos. Já ouviu esse ditado? Já ouviu essa frase? E também nem sempre o que é rápido vence, mas a constância gera vitória. Por isso, devagar se vai longe. Imagine também um bolo de chocolate. Você gosta de bolo de chocolate? Você tem os ingredientes, mas isso não basta. Se você não tiver o tempo certo do bolo depois de batido no forno, não vai ter resultado. Por isso o processo vai definir a qualidade. Existem coisas na sua vida que às vezes vão demorar mais do que as outras a acontecer. Mas Deus, Ele é o dono do processo. E se você souber esperar, se você for paciente nele e confiar de que Ele tem um plano poderoso para a sua vida, com toda certeza no final você vai ver os frutos diante dos seus olhos. Por isso que respeitar o tempo é o que transforma o bom no excelente. O que você quer viver? O que é bom ou o que é excelente para a sua vida? Preste bem atenção. E diante disso eu conto mais uma ilustração para você sobre o velho lenhador.
Existia um lenhador antigo, experiente, e um lenhador jovem, forte, que tinha velocidade, habilidade. E os dois entraram numa competição para ver quem derrubava mais árvores. E então, aquele jovem, sempre se gabando dos seus músculos, da sua habilidade, daquilo que ele poderia fazer, no sinal, eles começaram então a derrubar árvores. E enquanto aquele jovem, aceleradamente, ele derrubava uma árvore, derrubava outra, derrubava outra, o velho lenhador derrubava 2, 3 árvores, parava para amolar o seu machado. E sabe, no final das contas, quem ganhou foi o velho lenhador, porque não era a quantidade de golpes que o lenhador podia bater na árvore, mas era a eficácia do fio do machado que ele tinha. Então ele parava mais tempo para poder amolar, mas quando ele batia, era uma só, a árvore tombava. Então, veja bem, afiava o machado, tinha estratégia, tinha força, tinha sabedoria. Então o corte fez a diferença. Entende? Então muitas vezes quando você vê alguém parado, buscando em Deus, você fala, não está fazendo nada, eu vou fazer alguma coisa. Mas o que ele está fazendo, numa só machadada vai resolver o problema. Por quê? Porque ele está afiando o fio da sua fé no Senhor. Então entende uma coisa muito importante nesse vídeo que eu estou falando com você. Para tudo na sua vida vai exigir processo, vai exigir perseverança. Por exemplo, na minha vida, eu estudo vendas online, por exemplo. É um processo, é uma construção. Eu também sou praticante de jiu-jitsu, mas isso exige constância, repetição, tempo de treino, evolução contínua, é desgastante. Já pensei várias vezes em parar, mas eu sei que isso não deve fazer parte da minha vida, por isso eu continuo. E também a questão da musculação, já viu as pessoas indo malhar? Para que elas possam ter um resultado, é rápido? Não é só ir malhar. Ela precisa mudar a alimentação, ela precisa seguir diretrizes, receber conselhos, personal trainer e tudo mais para que ela tenha resultado. Então o processo é lento. E para poder te conectar a isso que eu estou falando sobre o processo, você precisa entender o seguinte: existem princípios e um deles é que quem quer ir longe precisa abandonar os atalhos. Já parou para pensar por quantas coisas boas você já deixou de viver porque quis muito rápido? É como você pegar uma caixa de bombom, tirar e chegar numa criança e falar assim, você quer uma caixa de bombom amanhã ou você quer comer esse bombom agora? O que você acha que ela vai responder? Pois é, tem sido a resposta de muita gente. Ele quer o bombom agora e não a caixa de bombom amanhã. Então quando você quer algo muito rápido, você perde aquilo que é excelente para você amanhã. Por isso, existe alguma coisa da sua vida que você tem buscado, mas buscado por atalhos? Pense nisso. Os atalhos não vão te levar à perfeição. Jesus diz em João 14 que Ele é o caminho. Não existe atalho. Se você for por outros caminhos, você vai demorar muito para chegar e com certeza, na maioria das vezes, não vai acertar o objetivo, não vai conseguir colher o resultado. Então, eu te pergunto nesse momento, você quer ir rápido ou você quer ir mais longe? Pense nisso e que o Senhor te abençoe poderosamente. Até mais.